Olá, eu sou Ana Vitória e você está no canal Direito e Cinema. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. É uma honra ter você aqui. É a sua primeira vez? Nesse canal eu falo sobre filmes que se relacionam com direito ou que nos mostram um panorama da nossa sociedade e sempre um viés relacionado ao direito, né? E hoje esse filme é especialmente interessante para quem estuda direito ou para quem gosta de filmes de tribunal, de true crime, porque esse filme ele é surpreendente para o leigo que não consegue compreender por que um réu que confessa a prática de um crime não é preso logo na sequência. Como pode uma pessoa que confessou um crime ser absolvido ao final? Não é? O leigo pira quando ele percebe que isso pode acontecer. Como assim? E mais, por que uma pessoa inocente confessaria um crime que não praticou? Não faz sentido. Se fosse inocente, diria o leigo, de verdade, não confessaria. Pois é, de fato é contraintuitivo. Um inocente não confessaria um crime. Será? Por isso esse documentário é tão importante. Acredito que no final desse filme, False Confession, você vai entender. Pessoas inocentes confessam crimes por vários motivos. Mas antes de falar sobre o documentário, já vou começar, pedindo para que você deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, porque a periodicidade dos vídeos desse canal é aleatória. Então, quando você assina, você é notificado e sabe que tem um vídeo novo. Você é meu aluno? Deixa escrito aqui, sou seu aluno. False Confessions é um documentário de 57 minutos disponível na Prime Video que trata da condução de interrogatórios policiais realizados por investigadores em Nova York. E o que a gente vê é que esses policiais não querem apurar o crime. Eles não querem investigar como o crime foi praticado. Eles têm um único objetivo, que é arrancar a confissão do suspeito. É como se fosse um golden goal. Quando a confissão é obtida, encerra-se o interrogatório. Mas o interrogatório não se resume à confissão, não é verdade? E ainda que o réu confesse, a polícia precisa colher mais informações. E parece que não há uma preocupação nesse sentido. Não há preocupação com a veracidade dessa confissão. Tampouco colher informações para fundamentar a confissão ou confrontá-la. Por quê? Depois que o réu confessa, é preciso que haja mais provas no mesmo sentido. Se essa confissão estiver solta, ela não serve. Porque, como a gente vê, o réu confessa por vários motivos. Na verdade, o réu confessa porque ele tem medo, porque a polícia promete que assim que ele confessar, vai encerrar e ele imagina que ele vai para casa. Muitos falam, anos depois, eles falam, eu imaginei que depois que eu confessasse, eu ia para minha casa, por isso eu confessei. Ninguém fala, depois que você confessar aqui nos Estados Unidos, você vai ficar preso 15 anos, 20 anos, 30 anos. Na verdade, eu confessei porque disseram que tinham provas contra mim. Eu não sabia que provas eram essas, eu sou inocente, então não podia nem imaginar, não é? Então, esse documentário mostra tudo isso. Isso é interessante. O que eu achei mais interessante nesse documentário é a construção da confissão. A gente aprende, junto com o suspeito que está sendo interrogado, o que deve ser respondido e confessado. Os policiais vão perguntando, eles vão induzindo, eles vão trazendo informações para o suspeito do que ele deve dizer. E ele vai aprendendo, não é verdade? Isso é muito interessante porque a gente vai ver em outras séries, principalmente em séries de true crime. A gente vê isso, mostra nesse documentário, e a gente vê quando assiste o documentário Olhos que Condenam, que eu recomendo enfaticamente, disponível na Netflix, a gente vê essa confissão sendo construída na sensacional e inacreditável série que se chama Inacreditável. A gente também vê os policiais falando de forma informal, fazendo perguntas, não é? Com as respostas que os suspeitos devem dar. O que eu aprendi nesse filme é que nos Estados Unidos, diferente do Brasil e da maioria dos países ocidentais democráticos, os policiais são autorizados a mentir,
a coagir e usar técnicas psicológicas para fazer com que os suspeitos confessem. Existe toda uma preparação para fragilizar o interrogado. E assim leva ao esgotamento físico e mental e ao medo, insegurança. Essa conduta, embora criticada por advogados, pelos defensores, por nós, na verdade, a gente não pode admitir esse tipo de interrogatório num processo democrático. No entanto, esse tipo de interrogatório é aceito pela Suprema Corte norte-americana. O rapaz, um dos suspeitos aqui, é dinamarquês, e ele falou, eu não imaginei que isso pudesse acontecer. Eu arriscaria dizer que nem os americanos sabem que a polícia pode mentir. Não é? Um suspeito que é interrogado pela primeira vez, ele nunca teve contato com a polícia, não é? Mas, surpreendentemente, não é? Essas técnicas de interrogatório são admitidas pela Suprema Corte, o que a gente lamenta, né? O filme é centrado no trabalho da advogada Jane Fisher Berenhausen, especialista em confissões falsas. Temos a oportunidade de acompanhar alguns de seus casos, o dinamarquês, né, e clientes absolvidos. Conhecemos também o professor Sal Kassim, psicólogo e professor em John Jay College of Criminal Justice, que estuda o procedimento dos interrogatórios e trata de pacientes que confessaram crimes que não praticaram. Olha só, essas pessoas precisam de tratamento psicológico, porque ainda que depois, muitos anos depois, elas sejam absolvidas, elas têm muita culpa, elas têm muita... isso mostra no documentário. Elas se sentem culpadas pela sua confissão, pela prática de um crime que elas não cometeram, não é? E porque elas confessaram, elas não sabem, depois elas aprendem, não é? Que elas estavam muito fragilizadas nesses interrogatórios. Além do que, essas pessoas podem ser interrogadas sem advogado. Não sabem seus direitos ou não têm a dimensão desses direitos. Se a polícia pode mentir, não é? Se você nunca refletiu sobre essas questões, eu sugiro que você comece a prestar atenção, não é? A gente vê desdobramento dessa técnica em vários documentários, em várias séries, essas duas que eu mencionei, Olhos que Condenam e Inacreditável. A gente vê o reflexo, a consequência dessas confissões obtidas dessa forma. Destrói a vida da pessoa. Depois da condenação, ela ainda precisa conviver com a consequência dessas condenações que foram baseadas na sua confissão. É chocante. Se você já assistiu outras séries que falam sobre isso, deixa escrito aqui embaixo para eu assistir também, tá certo? Vou voltar a esse assunto que me interessa e que eu imagino que interesse a você também. Obrigada por ter chegado até aqui. Eu sou Ana Vitória. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e volte sempre. Valeu! Até a próxima!